Vamos trazer o nosso analista de internacional, Américo Martins, para conversar sobre esse assunto tão sério. Américo, a ONU e a União Europeia condenaram, mais uma vez, as ações das autoridades venezuelanas. Américo Martins, como é que o mundo assiste essa escalada autoritária da Venezuela? Você que está em Londres, né, pode contar um pouquinho mais da percepção da Europa sobre esse assunto. Olá, boa tarde, Tainá, Uribe, a todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O mundo está chocado com essa escalada autoritária muito forte na Venezuela. Segue um pouco aí a cartilha do chavismo, que já passou por situações muito parecidas em outras eleições. Mas dessa vez está muito claro que houve muita irregularidade nas eleições que, segundo as autoridades da Venezuela, levaram à suposta vitória do Nicolás Maduro. E agora uma repressão que aumenta muito. Então, você já deu as informações aí sobre os países latino-americanos que se posicionaram de uma forma muito forte contra essa medida de exceção, essa medida aí de prisão, pedido de prisão do Edmundo Gonzalez, que não faz o menor sentido, porque como o Uribe mesmo relatou na semana passada, ele só pode se acusar de um crime, de transparência, né? De ter divulgado as atas eleitorais que ele teve acesso, coisa que as autoridades venezuelanas não fizeram. Agora, uma boa parte do mundo, especialmente aqui na Europa, tem reclamado muito desse avanço autoritário do Maduro. Algumas das principais autoridades aí do mundo diplomático hoje se manifestaram, como por exemplo Josep Borrell, que é o principal diplomata da União Europeia, falando então em nome desse bloco de 27 nações europeias. Ele disse o seguinte, que ele rejeita categoricamente a ordem de prisão contra González. Ele ainda disse, chega de repressão e assédio contra a oposição e a sociedade civil, dando nome aos bois, dizendo claramente o que está acontecendo, que o regime do Maduro está promovendo uma grande repressão política no país. O governo da Itália, Tainá e Uribe, que hoje preside o G7, portanto muito importante, também se manifestou com o seu vice-ministro das Relações Exteriores, dizendo que a Itália pede mais uma vez a libertação de todos os presos políticos da Venezuela. Foi um passo além de apenas defender que não se toque no González. Pede ainda a libertação de todos os presos políticos. Lembrando que desde as eleições, pelo menos 2.000 pessoas foram presas simplesmente por exercer o seu direito de opinião lá na Venezuela. O escritório de Direitos Humanos da ONU, que tem sede em Genebra, também se manifestou muito duramente, lembrando que existe um clima de medo na Venezuela, porque obviamente o regime não respeita o direito de participação política, liberdade de expressão e liberdade de reunião dos venezuelanos. Então, muitos países deixando muito claro aí a sua posição contra essa medida completamente autoritária de pedido de prisão do Edmundo González, que não cometeu crime nenhum. Quem está faltando nisso aí, Uribe e Tainá? O país que preside o G20, também um grupo muito importante, que tem fronteiras com a Venezuela, e também o principal país do Mercosul e da América Latina, que é o Brasil, que, como vocês disseram, talvez se manifeste mais tarde hoje, mas quanto mais o tempo passa, mais complicado fica isso também, porque o resto do mundo já está escandalizado, já está deixando isso claro. E deixa rolar, é um pouco como as democracias morrem, essa obra da ciência política que mostra como foi com outras ditaduras. O caso do Putin. O mundo olhava para Putin, cada vez que ele avançava mais, é um problema. Avançou na Crimeia, dominou a Crimeia, mas agora ele vai parar. Invadiu a Ucrânia. Então o mundo assiste de uma maneira absurda, uma maneira surpresa, os movimentos de Nicolás Maduro, mas também não faz grande coisa para mudar isso. A gente observa, né, Américo, que o mundo está nessa posição congelada, e é um pouco como o Brasil está. O Brasil assiste a tudo isso sem também romper relações com o Nicolás Maduro. Talvez aumente o tom, como a Tainá Falcão trouxe a informação, chamando o Nicolás Maduro pelo nome do que é o regime na Venezuela, uma ditadura, mas não indo além disso. Pois é, Uribe, existem limitações do que a comunidade internacional pode fazer, mas é muito claro que é necessário colocar
pressão sobre o Maduro. E como você coloca pressão? Com notas muito claras dizendo o que está acontecendo, com um repúdio veemente do que está acontecendo, porque se você não fizer esse repúdio veemente, você está dando, de certa forma, guarida a esse tipo de ação completamente autoritária. Você lembrou muito bem, fez um excelente paralelo, Uribe, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele, num certo sentido, é o grande modelo para todo aprendiz de autocrata ou ditador no mundo, porque a partir do momento em que ele assumiu o poder na Rússia, final de 99, começo do ano 2000, ele começou a subverter a democracia que era incipiente na Rússia, que tinha acabado de sobreviver àquele trauma todo da União Soviética e do seu fim, era ainda uma democracia muito incipiente, e ele chegou como um grande homem forte e foi por dentro corroendo as instituições democráticas, se aproveitando que elas eram fracas na Rússia. E esse modelo foi exportado ou foi copiado por vários autocratas ao redor do mundo, entre eles Chávez, Maduro e vários outros que a gente pode enunciar aqui. E o que precisa ser feito? Precisa ter pressão sobre eles. Essa pressão vai ser efetiva? Vai mudar a situação no curtíssimo prazo? Provavelmente não, porque o Maduro controla todos os instrumentos de poder na Venezuela. A não ser que sejam convencidos os militares, e nós já falamos sobre isso aqui, é muito difícil que isso aconteça, porque eles têm muitos benefícios. A não ser que isso aconteça, não existe uma mudança no curto prazo, mas é necessária a pressão, é necessário mostrar a insatisfação, é necessário colocar pressão para que o regime mude em algum momento.